Irmãos, eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias num dos livros mais difíceis de serem encontrados na Bíblia. Jonas. Não é que é difícil de encontrar Jonas? Só olhar no índice, exatamente, irmão. Jonas, capítulo 1. Vamos ler do versículo, eu estarei lendo do versículo 1 ao 4. Jonas, capítulo 1. Estaremos lendo do versículo 1 a 4. A palavra do Senhor diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Vamos orar nesse momento, mais uma vez? Senhor Deus, nosso Pai que está nos céus, Deus eterno, Deus bendito, nós queremos te agradecer por essa manhã, pelo privilégio de estarmos aqui juntos na casa do Senhor para ouvirmos a palavra do Senhor. Somos pecadores, necessitados da tua graça, da tua instrução. Abençoa-nos nesta manhã, fala aos nossos corações e dirija-nos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nós temos respondido e afirmado que Deus está no controle. Iniciamos perguntando: Deus está no controle? E hoje, dentro dessa temática de Deus está no controle, queremos entrar sobre o governo de Deus nas tempestades da vida. O que fizemos até agora? Nós perguntamos assim: o que significa o fato da Bíblia ensinar que Deus é soberano? Porque o que estamos estudando aqui é a soberania de Deus, é o controle de Deus sobre todas as coisas. O que significa isso, nós já vimos, é que Deus está no controle absoluto de seu mundo e que tudo o que acontece, Ele controla absolutamente tudo, de maneira que não tem lacunas, não tem limites, não tem interferências ou frustrações no governo de Deus. Significa que Deus determina tudo o que acontecerá e Ele governa os meios para que as coisas aconteçam. Por que isso? Porque Deus, Ele é onisciente, Ele é onipotente e Ele faz tudo isso em amor, bondade, justiça e verdade. É impressionante o plano de Deus, como Ele transcorre. Nada Deus faz sem o seu amor, sem a sua justiça, sem a sua bondade. Significa isso, para o nosso assombro, que Deus é uma pessoa que não tem perguntas a fazer. Ele nunca se surpreende, nunca fica frustrado. São coisas nossas isso. Ele nunca fica, olha, nem vi que isso aconteceu. Isso é coisa nossa. Ele nunca é
brindado com algum mistério. Ele nunca deseja poder ter. Ele nunca olha para trás, puxa, não devia ter feito isso. Olha, isso não faz parte da natureza. Ele é totalmente outro. Então ele mantém tudo. Como é que ele executa todos os seus planos? Nós vimos que ele executa os seus planos de duas maneiras: pelos seus decretos. Nós vamos atualizar aqui pelos decretos eternos de Deus. Interessante, ele decretou eternamente tudo o que vai fazer, mas tem um outro aspecto de Deus que nos alcança em qualquer coisa da nossa vida: a sua providência. Deus, ele é participante ativo no seu mundo. Ele governa, ele sustenta, ele efetua e ele controla. Isso foi só palavras introdutórias para a gente entrar no nosso assunto. O que nós passamos a fazer após pensar nessas coisas? Nós passamos a ver, como eu falei no domingo passado, quando nós entramos aqui, nós temos o departamento infantil, temos as duas salas e temos a sala 3 ali, destinada a adolescentes e jovens. Quando nós entramos na Escritura e nós passamos a ver alguns eventos, nós vimos a maneira como Deus anunciou, executou e libertou o povo de Israel, uma das janelas bíblicas que mostram o controle de Deus sobre absolutamente tudo. No domingo passado vimos esses dois aspectos. Então nós queremos ver 6 janelas. Imagine se nós tivéssemos essa construção com 6 janelas. Tem 2 aqui, olha, grandes. Se tivesse mais 2 daqui, 4, 5 e 6. Nós já vimos 2 janelas da soberania de Deus. Aonde? Em Êxodo 7 a 12, capítulo 7 a 12, de forma geral, e vimos também Daniel e Nabucodonosor. Então, sem retomarmos ao que fizemos, vamos ver o Deus soberano na vida do profeta Jonas. Sabe, eu não sei se você já teve a sensação, eu estava brincando aqui quanto a achar o livro de Jonas na Bíblia, mas você já teve a curiosidade de olhar na internet sobre as experiências de homens que não foi Jonas, que foi engolido por um peixe, por outro assim, e sobreviveu? Procura que tem. Já procurei, tem que procurar e mostrar. Hoje já estamos nessa digitalização toda. Tem história lá. Se eu achar depois, eu vou colocar um link lá no grupo. Você pode estar perguntando assim, por que eu estou falando isso? Você pode estar perguntando, que história estranha de um profeta fugindo de um peixe na Bíblia? Está aí o Jonas, conhecido também como o profeta fujão. Aqui nós temos, porque essa história de 48 versículos está na Bíblia, que é bem curto, dá uma olhada no texto. 4, né? 4 capítulos. Jonas, ele nos faz enxergar, conforme o Espírito Santo trouxe esse livro, nos proporciona uma visão de mundo bíblica. Ele é tão curto como se fosse uma postagem, hoje que nós conhecemos aquelas postagens um pouco mais longas, em mídias como o Facebook. Você, quando lê Jonas, você pode ler hoje à tarde, numa sentada você lê Jonas. Você vê no capítulo 1, pastor Stuart Olyott é quem trabalhou de forma muito jóia esse livro. No capítulo 1 ele está de costas para Deus. No capítulo 2, ele está
orando, não é isso? No ventre do peixe. No capítulo 3, ele está de pé para seguir para Nínive. E no capítulo 4, ele está sentado, aprendendo de novo. De costas, orando. De costas, de joelhos, se for pensar em oração, né? O 2. De pé no 3, para anunciar. E no 4. É só para ter uma ideia e estimular você a ler o livro de Stuart Olyott sobre Jonas, que realmente é muito, muito bom. Então, deu para ter uma ideia do livro. Nós não vamos entrar em detalhes dele, porque não é o nosso foco. Mas nós somos apresentados aqui em Jonas a um Deus de poder e glória tremendos, que governa o seu mundo e que um mundo que está terrivelmente corrompido pelo pecado. Nos mostra a realidade de que fomos feitos. Quando a gente vê a história de Jonas, nós somos feitos para viver algo maior do que às vezes nós nascemos nesse mundo e enxergamos. Ou seja, a gente percebe aqui a presença e o poder da graça de Deus de forma inabalável. Uma das coisas mais grandiosas da glória de Deus é que ela nos é apresentada de forma simples pela história de Jonas. O domínio de Deus sobre a criação aqui é escancarado. Leiam comigo o versículo 4 novamente. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Olha a imagem que está sendo construída nesse versículo. Deus pega uma rajada de vento e arremessa no local exato, georreferenciado para Jonas, a tempestade. A tempestade veio para a vida certa, por causa da andança com o profeta com Deus. Ele traz então, mais preciso do que qualquer sistema nosso de controle climático, no lugar certo. Deus faz com que o mar fique tão agitado a ponto de assustar os marinheiros mais experientes. Deus é quem fez isso. Por isso que nossa época hoje, pós-moderna, nós não podemos deixar que a incredulidade nos faça cínicos. Não deixe que o cinismo científico dos dias de hoje feche a sua mente aqui. É verdade que Deus é soberano sobre o vento e as ondas. Aí nós perguntamos assim: você quer entender a extensão do domínio ativo de Deus sobre tudo que existe? Olha esse versículo. Considerando que a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Os ventos e as ondas obedecem ao seu comando. Ele pode lançar as forças da natureza sobre quem quiser, aonde quiser e quando quiser, porque ele é soberano sobre o mundo que ele criou. Mas o domínio de Deus sobre a criação, ele é mais específico ainda. Leiam comigo, irmãos, por gentileza, Jonas capítulo 1, olha esse versículo 17. Vamos ler juntos? Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do... E agora? Controlando a tempestade, e agora encaminha um transporte para o Jonas. Irmãos, eu fico impressionado. Às vezes a gente está passando alguns apertos e a gente fica olhando e o Deus da providência. Às vezes você fica olhando e fala: que história mais maluca é essa desse peixe engolir Jonas? Tinha um professor de física
falava isso lá no Nordeste, o Juarez, o nome dele, falecido já. Vocês acreditam nessa história de que o Jonas engoliu o peixe? Ou peixe engoliu Jonas? Ele falou, eu acreditava até se dissesse que o Jonas que tivesse engolido o grande peixe. O Juarez, ele era uma pessoa de física, ele tirava muitas coisas com a questão do ateísmo e da incredulidade. Mas pensem numa coisa comigo. Nós temos a natureza e os animais agora debaixo do controle de Deus. Deixe que a sua mente entenda e a imaginação visualize o que está acontecendo nesse Jonas 1,17. Os animais, o peixe, vivem, os animais e os peixes, debaixo do domínio soberano de Deus. E respondem a ele. O que nós temos aqui é um controle. É por isso que, às vezes, a pessoa, como é que Noé colocou aquele pessoal na arca? Sozinho que não foi. O mesmo Deus soberano executa todas as coisas. Não sei se o livro é de J.B. Phillips. O livro é tão pequeno, parece que não publica mais. Seu Deus é pequeno demais. Eu não lembro agora o autor, mas acho que era do mundo cristão. Mas era muito. Mostra a grandeza do nosso Deus. Deus, ele designa animais para que cumpram as suas ordens. Por quê? Porque ele é Senhor absoluto. A narrativa dessa coisa bem específica da soberania de Deus, mais específica ainda em Jonas. Depois de pregar em Nínive, lembra? Pregou, o povo se converteu. Ele ficou chateado, lembra disso? Mas muito chateado. Aí ele decide expor. Deus decide expor o coração de Jonas por intermédio de uma lição concreta. Olha Jonas 4. Eu vou ler o 6 e vocês leem o 7. Jonas 4. Vou ler o 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Observe. Observe o verso 7. O que Deus fez no verso 7? Deus enviou um verme. O que diz aí para nós? Ele é Senhor de tudo. Até os vermes obedecem às ordens de Deus. Eu diria assim, até os vermes. Que absurdo que a Bíblia traz para nós aqui nesse versículo. Ele é Senhor de tudo, incluindo criaturas subterrâneas, assustadoras, rastejantes. Ele é o Senhor sobre cada coisa que criou. Ele ordena e a natureza só tem que fazer uma coisa: lhe obedece. Essa conversa de ateu, a natureza trouxe isso. Não a natureza, o Deus da natureza é que trouxe essas coisas. Na história de Jonas, Deus não está simplesmente enchendo o peito de orgulho e nos mostrando o que Ele pode fazer. Ele está nos revelando a incrível glória do seu domínio soberano. Mas tem outra coisa que precisamos ver. E antes disso eu queria que você pensasse em algumas lições na história de Jonas. O nosso tema, e nós estamos olhando isso em Jonas, é que Deus governa absolutamente sobre tudo. Nós já vimos aqui que Ele governa sobre os ventos, tempestades, as ondas e tudo mais, de forma a reforçar a sua soberania. Porque mesmo nós vimos os marinheiros experientes ficaram assustados com o tamanho da tempestade que chegou. Em segundo lugar, nós não lemos o versículo 5,
do primeiro capítulo. Dá uma olhada. A tempestade veio, lembra no verso 4? Veio a tempestade que o Senhor lançou. Então os marinheiros, verso 5, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Como termina esse versículo? Jonas, porém, havia descido ao porão, se deitado e dormia profundamente. O que você acha como termina esse versículo? Deus governa de tal modo a mostrar que o endurecimento espiritual é ou não é uma realidade? O mundo está acabando lá fora. E aquele que está em desobediência ao Senhor está aparentemente em perfeita paz. Inclusive, ele está fazendo o quê, irmãos? Dormia, a Bíblia parece até irônica, né? Profundamente. Estava viajando sossegado. Outra lição. Deus governa sobre... Na natureza já vimos. Mas olha o versículo 6. Chegou-se a ele, o mestre do navio, e lhe disse: o que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Era desesperadora a situação no navio. Deus governa até mesmo sobre as conversas humanas. Onde a conversa vai chegar aqui? Verso 7. Vamos fazer o seguinte, vamos resolver esse problema na sorte. Vamos ver por sorte quem é a pessoa que está trazendo esse transtorno. Vamos ler o 7? E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre... Que coincidência! Acharam o problema do barco. Um crente, filho da aliança, em desobediência ao Senhor. Achou. Deus governa até mesmo sobre o lançar de sol. Só que, o que Deus está fazendo nessa história toda complicada com Jonas? Isso é maravilhoso, isso. Ele está movendo céus e terra para restaurar um filho da aliança. Isso é belo. Isso realmente é algo incrivelmente encorajador e animador na maneira como Deus usa o seu domínio para usar a sua graça e a sua misericórdia com pecadores para alinhar pecadores com o coração dele. Isso é amor. Amor, ele libera o seu poder, o seu domínio como instrumentos da sua graça. À frente do poder de Deus, na tempestade, no controle da natureza, nos vermes, estão os braços amorosos da graça de Deus para conquistar pecadores como nós. Pessoas, às vezes, difíceis. Algo assim que nos encoraje. A tempestade, em última instância, é um instrumento da graça de Deus. O peixe, em última instância, é um instrumento da graça de Deus. Sabe como é que Deus usa o peixe? Para a gente fazer um parêntese. A pessoa está na boa. E aí Deus vem e dá um aperto nela. Aperto na saúde, aperto nas finanças, aperto nos relacionamentos, aperto, etc, etc, etc. Ele nos coloca de tal maneira que somente a mão dele para nos guiar. Era o Senhor? Oh, que coisa boa, ainda bem que eu estou em mãos seguras. Porque não está fácil. Então, é um instrumento. O peixe é um instrumento da sua graça. O verme
é um instrumento da sua graça. Deus está atrás de Jonas. Mesmo depois de tudo, dele ter fugido, dele ter ficado emburrado. Final da história, Deus ainda está atrás do coração desse profeta. Isso é amor, irmãos. Deus usa o seu domínio soberano sobre a criação para redimir, resgatar os seus. Isso é boa noite. Vocês lembram como é que essa história termina no capítulo 1? Eu estou lembrando aqui. Não acharam ele onde nós lemos? O que fizeram com ele? Fizeram igual naqueles desenhos animados. Fizeram a rampa assim. Lá, vamos. Lembra que põe aquela rampa, aí a pessoa, aquela tipo uma tábua, aí a pessoa vem e corta. Para o quê? Irmãos, o que isso diz para nós, hein? O que os marinheiros aprenderam? Que eles só seriam salvos se uma vida fosse sacrificada no lugar deles, ou não? Não foi assim? Dá uma olhada no final aqui. Estou falando porque eu já estudei esse capítulo outras vezes, eu estou lembrando de alguns flashes que chamam a atenção, eu estou falando mais assim pessoalmente. Ele deu a solução para eles. Verso 11, o maior questionamento lá no barco. Que faremos para que o mar nos acalme? Que o mar ia se tornando de que maneira? Cada vez mais tempestuoso. Aí olha a resposta de Jonas. Vamos ler juntos? O 12. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Já perceberam que alguém às vezes pode se meter na maior confusão e trazer um problemaço para os outros, na família? Olha aqui, ele trouxe confusão para o navio, o Jonas. E a pessoa tentou resolver o problema na força. Versículo 13. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam. Por que não podia? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. E o que eles fazem? Ah, Senhor, eles oram, né? Rogamos-te. Que não pereçamos por causa da vida deste homem. Não faças cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, que tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Vamos ler o 15? E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar. Irmãos, enquanto uma pessoa não entende o que esses marinheiros entenderam, não é salvo. É necessário que seja sacrificado uma vida para que possamos usufruir, ter a nossa. Eles também foi assim. Aqui nós vemos que eles obedecem, verso 15, levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, cessou o mar a sua fúria. Vamos ler o verso 16? Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram. Perceba onde dá o voltar-se para a graça de Deus. Isso aqui é uma resposta à graça do Senhor. Temor é uma resposta à graça do Senhor. Oferecer sacrifícios ao Senhor, se comprometer com o Senhor. E onde Jonas está agora? Final do primeiro capítulo. Nas mãos do Senhor.
Acho que pensaram, esse já morreu já. E lançaram, a história terminou, o barco se acalmou, e aí o texto do capítulo 2 começa ele. Vamos ler só o versículo 1 do capítulo 2? Então Jonas, ventre do peixe, longe dos marinheiros, o que ele fez? Orou ao Senhor. Irmãos, isso é graça. Graça. Deus aperta um homem até que saia um clamor tão sincero à alma dele. E perguntas de vocês. Por um tempo. Ele foi infiel chamado do Senhor por um tempo. É um profeta diferente, um missionário diferente. Então, eu acho que Palmer Robertson, um teólogo, ele escreveu um livro comentando Jonas, e ele fala o seguinte: o tema do livro dele é a compaixão de Deus e a nossa. Olhando Jonas, os ninivitas eram extremamente cruéis. Eles eram os piores inimigos do povo de Deus. A gente não tem dimensão, mas era algo talvez pior do que aconteceu no Oriente Médio recentemente. Aquela relação dos dois países. O que você acha de ir lá? Sai daqui e vai na terra. Eram cruéis. Então o que acontece? Isso não justifica. Mas ele, no Velho Testamento, não tem ninguém mais bem sucedido do que ele. Quantos mil convertidos? É assustador o número. Não é 120 mil? Lembra? Não é isso que está aqui? Ele está pregando no capítulo 3. Não é isso? E ele fica, e aí, irmão Eldo, ele fica chateado mesmo. Capítulo 4, versículo 11. Vou ler o 10 e vocês leem o 11. Tornou o Senhor. Lembra da lição da planta, tá? Tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Vamos ler o 11? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Não é que parece que o livro não terminou? É porque nós somos chamados à semelhança de Jonas, a avaliarmos a nossa compaixão, comparando com a compaixão de Deus. O que Deus fez na sua compaixão para conosco? O que Ele nos deu? 4 letras. Tudo que Ele podia dar. O Senhor Jesus Cristo. Foi o que Deus nos deu. Isso é compaixão imensurável. Perguntas mais fáceis. Olha, tá brincando, irmão. Dona Shirley.
Sim. É. Mesmo na atitude ainda de rebeldia dele. Que aqui nesse primeiro capítulo ele está ainda de costas para o Senhor. Como instrumentos da graça dele. Sim. Vamos mais um pontinho para a gente. Vamos ler esse texto, irmãos? Mateus 10. Esse texto traz para perto do nosso coração sobre a Mateus 10, outra janela da soberania de Deus. Vamos ler juntos aí? 10, 29 e 30. Vamos ler juntos? Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Então, quando nós olhamos essa questão dos pardais, a gente lembra essa questão aqui que fala do verso 29, falando dos pardais, que nenhum deles cairá. Lembra a comoção ali naquela avenida? Lembrei logo daqueles pássaros ali. Aparentemente a morte dos pássaros parece ser uma coisa assim, do ciclo da natureza. Aí a gente está vendo esse material do Paul Tripp, ele fala assim, eu fiquei intrigado, fui para a internet, pesquisei no Google, quantos pássaros morrem todos os dias, no caso dele lá nos Estados Unidos, na América, e ele fala assim, eu fiquei surpreso com o número, 13 milhões e 700 mil. Muito, né? Isso todos os dias na América. 5 bilhões por ano. Muito também, né? Números assim, assustadores, né? Eu achei meio muito. Mas como eu não fui verificar, agora, Jesus declara no versículo 29, no final dele, o quê? Depois da pergunta, nenhum deles cairá sem o consentimento de vosso Pai. Grave essa frase. Nenhum deles cai sem o consentimento. Jesus declara que nem mesmo o único pássaro cai sem o envolvimento de Deus. Isso é... Observe no nossa tradução. Sem o consentimento do Pai. O que mostra o domínio de Deus mesmo em coisas aparentemente pequenas da natureza. A sua autoridade como causa dessa coisa pequena que está acontecendo. Aqui nós temos, nesse versículo 29, a intensidade em detalhes do governo soberano de Deus sobre a sua criação. Mas, vocês não acham que nós já vimos em Jonas, poderoso Deus controla tudo? Vocês não acham
que chama a atenção essas duas últimas palavras do versículo 29. Quais são elas? Vosso Pai. É assim que o soberano Deus, que tem controle absoluto de tudo, é identificado como os discípulos. Vosso Pai. Quer dizer que eles são da família de quem? Dele. E eles são o quê? Filhos adotados na família do Pai. Irmãos, isso aí deveria nos fazer pensar. Aqui, esqueça a visão distante e impessoal de Deus. Ele não quer ser conhecido assim. Na verdade, ele nunca existiu assim. Ele sempre existiu e sempre existirá. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Isso é impressionante. Quando Deus nos adota para o seu amor, é para dispensar o amor que ele já desce para e dá ao seu Filho unigênito. Assim como o Pai me amou, ele também nos ama. Ele é o nosso Pai. Jesus identifica o soberano Deus como seu Pai. Esqueça a visão distante e impessoal da autoridade e domínio de Deus sobre o seu mundo. Quem é Deus? É o nosso Pai que governa este mundo. E ele o faz com sabedoria e cuidado protetor, à semelhança de um pai para com seus filhos. Ele o faz com amor e graça no coração. E nós não podemos ter dúvida de alguma disso. Ele sempre fará o que é melhor, mesmo que seus filhos, naquele momento, não enxerguem aquilo que está acontecendo como o melhor de Deus para eles. Isso é amor. Por isso que, na oração do Pai Nosso, nós somos ensinados a nos aproximar dele, Senhor Jesus que nos ensinou, a falar o quê? Pai nosso que estais nos céus. Sim, é o que está nos céus, mas é o que está perto. É o que cuida de nós, é o que nos ama. Ah, tem caminhos dele que eu não estou entendendo. Faça-se a tua vontade, se na terra como no céu. Ah, eu vejo as minhas fraquezas, eu vejo os meus pecados. Senhor, santifica o teu. Ele cuida dos filhos com amor e graça no coração. Ele sempre fará o que é melhor. Olha como isso é verdade, irmãos. Vamos abrir o primeiro texto no Antigo Testamento. Lembra da história de José? Vamos ver o fim dela. Vamos pegar a conclusão, quase conclusão. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Vamos ler juntos esse versículo? Gênesis 50, olha o que esse Deus faz, como pai. Pensando aqui nesse filho da aliança. Eu vou ler o 19 e vamos ler o 20 juntos. É o último capítulo de Gênesis 50. Respondeu-lhes aos seus irmãos, José, não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Vamos ler o 20. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. O que Deus fez? Transformou mal em segundo o seu propósito. Isso é impressionante. Lembra que lemos aqui? Você lembra de cor? Romanos 8, 28.
Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são, aqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós já vimos que o Deus soberano é conhecido como nosso Pai. Ele faz os seus propósitos, mesmo que às vezes nós não entendemos, mas Ele está dirigindo em amor e graça os seus propósitos. E às vezes a gente fala, eu estou achando que isso não é bom para mim, mas Ele é o único sábio e Ele coloca aquilo para o nosso aprendizado. Ele está nos treinando para quem? Eu pergunto para você, para quem Deus está nos aperfeiçoando? Quem tem o maior interesse em nosso crescimento espiritual? Quem está na linha de chegada, esperando, e quem dera estivesse só esperando, não é isso? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem? O nosso Senhor Jesus está conosco. Aliás, que coisa mais espantosa! Quando foi para dar o nome de Jesus, como que era para ele ser chamado? Como era para ser conhecido? Como é que Deus queria ser conhecido por nós por meio de Cristo? Emanuel, que significa o quê? Deus conosco. É isso que ele quer. Então, como se não tivéssemos sido suficientemente encorajados, agora, Jesus fala de mais um aspecto, e é o último, do surpreendente domínio de Deus, o Pai. Eu sei que alguns vão ficar tranquilos, mas olha o final do versículo, voltando para Mateus, irmãos, 10. Nós estamos lendo 29 e 30. Vamos caminhar para essa última parte. Mateus 10, de novo. Mateus 10. Lemos o 29 agora há pouco. O verso 30. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão... Eu já perdi as contas. Dos que já caíram. Mas ele não perdeu as contas. Isso é impressionante. Vai tirando telha, 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 telha. E eu penso, já perdi as contas. Ele não. Para mostrar para nós o controle dos detalhes da nossa vida. Ele chega, é impressionante, compaixão para comunicar essa verdade. Fala, eu cuido de você. Como? Mas nem um cabelo da sua cabeça cai sem. Não é isso que está aqui? Sem o... Até os... Ah, não. Ele fala assim, olha, os detalhes são tantos que até os cabelos da cabeça estão contados. Deus envolve-se de forma tão íntima em tudo o que ocorre na vida de seus filhos, que até uma contagem precisa dos fios de cabelos. Uma vez, faz muito tempo, fui comprar uma camisa, aí olhei, 60 fios, 80 fios, mostrando o tipo de tecido, né? Aí eu fico observando o Senhor Deus, Ele detalhadamente cuida de nós. Eu diria assim, ó, Deus de forma espantosa, Ele não se intimida. A incredulidade, Ele trata. Abra sua mente. Deixe a imaginação se expandir e lute para não descartar isso que lemos aqui como algo impossível. Diga no coração, pelo que ouviu nessa manhã, este é o meu Deus. Ele é meu Pai, pela sua graça. Irmãos, isso é privilégio muito grande. É privilégio que a gente nem entende. Perguntas de vocês, nós vamos... Faltam 2, mas nós não vamos ver isso hoje.
não se preocupe, porque nós estamos vendo a doutrina ou o ensino desse controle, desse governo absoluto de Deus, que é a doutrina da soberania de Deus. No próximo capítulo, próximo tópico nosso é essa soberania de Deus no cotidiano. Então nós fizemos assim só para não deixar de aplicar nossa vida. Irmão Elton, por favor. O irmão Elton está dizendo que naquela ocasião, naquele evento que Jó, no capítulo 1, Satanás vem à presença do Senhor. Capítulo de Filipenses, no livro Decepcionado com Deus, ele chamou esse capítulo como... É para chamar atenção para o tema, porque não existe isso ali, mas é a grande aposta. É quase dizendo assim, ó, ele faz tudo isso porque o Senhor o enriqueceu. Resumindo, é isso, né, irmão Elton? Aí, ele coloca assim, vai então, toca em tudo que ele tem, vai até na saúde dele, lembra? Poupa-lhe a vida. E nós sabemos a história do livro de Jó, como Deus o treinou, e no final do livro, nós lemos aqui, acho que 2 domingos atrás, de manhã. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O livro termina com essa experiência profunda. Mas vamos pensar hoje, uma coisa que o cristão precisa saber. 1 João 5. Respondendo a pergunta agora, irmão Elton, sobre hoje. Sobre a questão de Deus. É isso, né, irmão Elton? Nos guardar. 1 João, capítulo 5, pertinho lá do final da Bíblia, 18. Vamos ler esse versículo, todos encontraram? Vamos ler juntos? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Essa é a primeira coisa que precisamos saber. A segunda é a do verso 19. Vamos ler juntos? Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Terceira coisa que precisamos saber, já que estamos vendo isso essa manhã, aproveitar aqui a leitura. Vamos ler o verso 20? Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro e estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Quem é Ele? Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Bênção. É impressionante. Nós precisamos ter ousadia a partir dessas verdades. Ousadia em buscarmos a comunhão com o Senhor, ousadia em procurarmos entender a vontade do Senhor revelada na Escritura, ousadia em aprendermos mais acerca dele juntos, como família da fé, e envolvermos com Deus e envolvermos pessoas com o nosso Deus, pelo Evangelho. Esse é o desafio que temos. Que o Senhor nos abençoe. Alguma pergunta mais? Fala assim como se fosse responder, né? Tu não souber, eu não vou responder. Mas já venceu o nosso tempo.
E eu vou passar a palavra para a nossa irmã, professora, Fabiola. Terminamos já agora, irmã. Bom dia, irmãos. Hoje nós temos um visitante ilustre, o Leandro, que ele veio lá de pertinho de Anori, né, Leandro? E ele está aqui na casa da Joyce nos visitando. E nós hoje estudamos a respeito da primeira aliança que Deus fez com os homens e a última aliança. E a primeira aliança Deus fez com quem, Leandro? Com Adão e Eva. E Adão fez o que com essa aliança? Quebrou. Com Deus, Adão quebrou a aliança que ele fez com Deus, né? E depois, o que Deus fez? Uma aliança com Jesus. Então, Jesus. Ela é inquebrável, irrevogável e eterna. E o nosso visitante vai ler hoje o nosso versículo. Espera aí, rapidinho. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Hebreus 13, 20. Irmãos, gostaria de dar gente no último domingo e falou para nós assim, olha, o problema nosso é a questão de estacionamento. Então, quando as pessoas perguntarem isso, a gente tem uma conversa com o pessoal do posto A, tem aqui do lado, poucas vagas aqui do nosso lado, tem as vagas em frente à escola, à creche, e o dono da creche diz que nós podemos usar o outro lado, só a cautela de atravessar na faixa ali. Entenderam os locais, né? Aqui do lado umas 3, 4 vagas, aqui na frente algumas vagas, o posto próximo lá da loja de conveniência e aqui na creche e aqui do lado. É só porque às vezes as pessoas, eu vou avisar de novo, e às vezes o que a gente puder facilitar para aqueles que nos visitam é o ideal. Uma outra coisa, oremos, nós estamos com alguns planos para começar a pensar, planejando já, para a primeira semana de agosto, uma sala, provavelmente essa sala 3, ou aqui mesmo, uma sala para os novos membros desta congregação. Esse é outra questão. Pessoas que são ligadas à igreja. 3, que nós devemos dar graças, né? Nós estivemos orando por uma senhora de 99 anos, mãe do irmão Pacheco, Dona Maria Pacheco. Ela teve alta sexta-feira, está em casa. E tem também uma criança, como eu disse aqui, domingo de manhã, nasceu com 700 gramas. Agora ela está com 1 quilo. Motivo de gratidão, está se desenvolvendo. É sobrinha o nome é Jasmine Noemi. E uma terceira pessoa, Rosivan Gomes, um presbítero da igreja, muito amado também. Ele está em casa, graças ao Senhor, e ele está aguardando consultas com hematologista. O fisioterapeuta já avaliou ele essa semana. Então, está fazendo o retorno dele também com o médico que operou a coluna. Motivo de gratidão.
questão e pedir que o Senhor esteja abençoando o nosso irmão. E oremos para que nós possamos aqui nos envolver uns com os outros na igreja, para que nós possamos juntos aprendermos e crescermos na graça do Senhor. Hoje à noite, às 19 horas, esse domingo eu estou sendo abençoado com a visita do pastor João Neto, que veio aqui domingo. Ele pregou na Manaim agora de manhã. Estive lá com os irmãos, mas não preguei. E ele estará pregando também no final do dia na Manaim, e eu estarei pregando aqui na congregação. Tá? Ontem tivemos o aniversário de uma das congregações da igreja, a Ebenezer. Muitas pessoas da igreja Manaim estivemos ali comemorando 26 anos da congregação nossa lá na Zona Leste, lá no bairro João Paulo. Então é motivo de gratidão ao Senhor, mas pedir que o Senhor abençoe. A única grávida que nós temos aqui é dessa congregação, da Ebenezer, é a Sâmila. Estamos aguardando o nascimento da Suzana. Então, brevemente teremos aí um momento de podermos abençoar ela com algumas fraldas, vocês serão comunicados. Tá bom? Vamos então. Agradeço também porque eu soube pela minha irmã na quarta-feira que meu pai, seu Nilton, iria se operar na quinta. Foi operado na sexta. Operado quinta à tarde. Aqui na quarta os irmãos oraram por ele. E ele na quinta à tarde foi operado às 13, 14 horas. E na sexta de manhã foi para casa, uma artroscopia no ombro. E graças a Deus, falei para ela, vou avisar a igreja, que alguns irmãos estiveram orando pelo Senhor. Então, gratidão ao Senhor, orar pela recuperação. E a dona Cássia vai me lembrar com a dona Cristina, para mim depois colocar alguns nomes no boletim depois, para a gente colocar dentro do grupo da igreja. Tá bom, irmãos? Porque eu sei que eu tenho falhado nisso, eu estou lembrando e cobrando de mim mesmo assim para vocês. Vamos ficar de pé e vamos orar por nossas famílias? Quem é que nos visita pela primeira vez nessa manhã para a gente... A dona Fabiola falou do visitante. Ele veio com a senhora, foi, irmã? Repete o nome dele. Leandro? Quem mais nos visita? Essa visitante já é de domingo, né? De segunda vez, não é? Te deram as boas-vindas, não foi? Pronto. Ela nem quer mais, já falou para mim, tá brincando. Vamos dar as boas-vindas para o Leandro. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre. Jesus te ama e nós também. Vamos orar então? Senhor Deus, nosso Pai, ó Pai Celeste, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado porque a Tua palavra revela para nós a grandeza do Teu poder, do Teu controle sobre todas as coisas. Mas também revela o alcance poderoso da Tua graça. E nós podemos ver que o Senhor não se move só com poder, mas com amor, com graça, e conquista pecadores para o Teu reino e glória. É por isso que estamos aqui, por causa da graça do Senhor sobre as nossas vidas, reveladas a nós por meio da obra de Cristo Jesus, o Teu Evangelho. Ele que morreu por nós na cruz do Calvário. Pai, abençoe a cada um de nós. Abençoe cada uma de nossas famílias. E que o Senhor esteja nos abençoando no restante desse dia. Perdoa os nossos pecados e abençoa-nos, nós te pedimos, e glorifica o Teu nome em nosso viver. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Podeis assentar ou ficar à vontade?